Sua criança interior pode estar querendo chamar sua atenção e pode estar pedindo socorro. Mas o que é uma criança interior? É você mesmo quando você era criança. E essa criança que você já foi um dia, ela ainda está viva, né? Assim, dentro de você, como? Como assim? Representando as suas emoções. Então, como fazer para você saber o que a criança está querendo? Se você estiver sentindo alguma emoção assim negativa, né? Depois eu entro com mais detalhes sobre as emoções, né? A gente vai descobrir que as emoções, elas, na verdade, não são negativas, mas elas podem estar sendo negativas, né? Então, vamos aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre criança interior. Converse com a sua criança interior. Tente lembrar, ou você pode pegar uma foto, ver quando você era criança, e você tem aquela imagem de você quando você era criança. Então você pensa nessa imagem e começa a conversar com a sua criança interior. Como ela representa as emoções, vamos supor, se você estiver triste, aí pode ser que essa criança interior esteja triste. Existe também adolescente interior, que às vezes pode não ser a sua criança que está pedindo socorro, pode ser também a sua adolescente é, interior. Mas hoje a gente está falando de criança. Então, quando você for conversar, aí você aproveita e pergunta para essa criança assim: o que eu posso fazer hoje para que você fique feliz? Tem alguma coisa que você quer que eu faça para você ficar feliz? Ela vai responder para você. Pode ser alguma coisa, um passeio que você faça, alguma coisa assim, tá? E aí você aproveita, né, e faz uma lista com todas as coisas que você gosta de fazer ou com as coisas que você ama. Começa a fazer essa lista. No começo pode ser difícil se você não está acostumado com isso. Então começa com 5 coisas, depois aumenta para 10, depois 20, daqui a pouco 50 coisas que você gosta muito, né? Gosta de fazer ou que você simplesmente ama. E assim, você fazendo essas coisas que você gosta dessa lista, você vai estar nutrindo a sua criança interior. Porque, às vezes, a criança interior ela pode ter uma carência, né? Então, tem pessoas que são mais carentes do que outras, né? Tem pessoas que são carentes, que têm uma carência maior. E aí você, então, conversa com essa criança. Por que essa carência exagerada, tá? Que vai trazer sofrimento. Então, gente, aí agora, para explicar isso, né? Como eu sou psicóloga e eu estudo, né? Eu sou formada, né? Fiz a formação em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu estudo essas coisas. E por essa teoria, né? Por essa teoria e prática, a gente estuda crenças e esquemas, né? O que é isso? Para a gente poder entender melhor essa carência. Os esquemas, eles são como se fossem assim, uma estrutura, né? Algo maior. E as crenças, elas são como se fosse assim, um conteúdo daquele esquema, tá bom? Porque o esquema ele não é só crença. Crença tem a ver com o que você acredita, né? Que vai gerar, tem a ver com os pensamentos. Depois vai gerar pensamentos automáticos. Então, vou dar um exemplo aqui. Um esquema de rejeição.
É, aí você vai, vamos, né, dar um exemplo. Uma criança que se sentiu rejeitada na infância. Ela tem, então, um conjunto de memórias, né, de experiências que formou esse esquema e emoções. Às vezes a criança ainda não tinha muita capacidade cognitiva, então ela ainda não tinha formado pensamentos. Por isso que o esquema ele é anterior às crenças. Quando acontece alguma situação que possa ser traumática e a criança ainda é pequena, vai acontecer isso. Você tem que trabalhar, então, com o conceito de criança interior. Não vai adiantar você trabalhar com o seu eu adulto só intelectualmente, racionalmente, a questão das crenças, né? Aí, então, pode acontecer isso. Ela pode se sentir excluída, pode se sentir não merecedora. Então, gente, o que pode acontecer também, né? Agora eu vou dar um exemplo de um esquema de ser abandonada. E aí, vamos dar um exemplo assim, uma criança que ela se sentiu abandonada, não necessariamente ela foi abandonada, pode até ter sido, né? Tem crianças que são abandonadas, que vão para o orfanato, é, ou, né, claro que a gente sabe que existem razões, existem motivos para aquilo ter acontecido. Só que a criança não entende. A gente, depois que fica adulto, a gente passa a compreender que nada acontece assim. Quer dizer, até pode acontecer, mas geralmente não é por maldade, né? Qual mãe que vai querer abandonar um filho? Não é, às vezes por circunstâncias mesmo da vida, isso pode acontecer. Ou então, às vezes a criança se sentiu abandonada, às vezes ela nem foi abandonada, vamos supor. A mãe viajou, só que foi uma viagem longa, né? Bota aí, um mês que seja, 2 meses, 3 meses. E essa mãe não levou uma criança, mas levou o irmão mais velho, por exemplo. Então a criancinha, que é pequenininha, vai se sentir abandonada, porque a mãe, levou o irmãozinho, não me levou, né? Aí tem abandono, rejeição, coisa de merecimento, essas coisas que dá probleminha, né? Por isso que é bom fazer terapia. Enfim. Aí depois, outras atitudes, outras situações foram acontecendo que foram confirmando aquele esquema. Por exemplo, a mãe dessa criança atrasava para buscar ela na escola. Aí ela se sentia abandonada, porque ela era sempre a última a mãe chegar, né, a ir embora. Ela via lá os amiguinhos indo embora, as mães buscando, e ela se sentia que ficava para trás, né? Ficava por último, então se sentia abandonada. Aí tudo bem, criou esse esquema. Essa criança cresceu, virou uma adulta, né? Tô pegando o exemplo de uma menina. Então ela tem esse esquema, tá? De ser abandonada. Aí o que pode acontecer? Uma profecia autoconfirmatória. Essa profecia autoconfirmatória vai ocorrer para manter esse esquema, né? Por exemplo, ela vai agir sem ter consciência disso, porque o esquema ele está no inconsciente, né? Ele está no subconsciente ou inconsciente, não está, ela não vai ter isso assim consciente do nada. Por isso que tem todo um trabalho em cima da criança interior e tal. Então, ela vai agir de forma que vai provocar nos outros que os outros a abandonem. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser abandonada.
E às vezes não é uma vez, pode ser uma vez, duas vezes, três vezes. Aí ela vai toda hora só confirmar aquela profecia, né? Autoconfirmatória. Ela vai falar: ah, tá vendo? Eu sempre sou abandonada. Nossa, será que eu nunca vou conseguir, né? Não ser abandonada? Se coloca como vítima, né? E blá, blá, blá. Então, gente, tudo isso, na verdade, é por causa desse padrão que foi criado, né, desde da infância e da adolescência. E aí ela não consegue fugir desse padrão, só que ela nem percebe que é ela mesma é a causa dela estar sendo abandonada. Ela culpa os outros, mas a causa está nela mesma. Então ela tem que mudar esse esquema. Tem que mudar as suas crenças e nutrir, cuidar da sua criança interior, para que ela se ame e se sinta merecedora de ser amada, se sinta amada, né? Aí, ou então, não tem só a profecia autoconfirmatória, tem também evitação. Por exemplo, ela não vai nem entrar no relacionamento, porque ela vai evitar. Por quê? Com medo já, um medo inconsciente de ser abandonada. Então ela está na evitação, fica isolada, uma pessoa isolada, não faz nem amizade, não tem coragem, né, para começar uma coisa nova. Ou então é a compensação. Ah, ela vai compensar aquele esquema. Ah, já que eu tenho essa coisa de ser abandonada, eu vou compensar isso. Só que ela não pensa isso racionalmente. Só que o que ela faz? É uma pessoa que nunca consegue dizer não, uma pessoa que nunca consegue impor os seus limites, e aí ela tá toda hora querendo agradar, né? Agradar os outros. Então, agora, só para finalizar o vídeo, para finalizar não, ainda tem mais uma partezinha, que eu fiz umas anotaçõezinhas. Cuidado com a depressão. Por quê? Porque às vezes você pode estar caindo na depressão e não está percebendo. Então, cuidado, existe uma coisa que se chama espiral cognitiva da depressão, tá? E ela vai começar com esses esquemas e com essas crenças e esquemas desadaptativos, né? Que são disfuncionais e que pode ser chamado de depressogênicos, né? Como se fosse assim, que vai disparar, começar ali a depressão. Porque dali vai sair pensamentos negativos, né? Desses esquemas e dessas crenças, que são negativas, vai sair pensamentos também automáticos, vai no piloto automático, você não tem nem consciência do que você está pensando. A gente pensa tanta coisa, tantos pensamentos, né? E às vezes não tem nem consciência do que está pensando. Pode estar sendo um pensamento automático negativo, tá? Que vem dessas crenças e esquemas. Aí o que vai acontecer? Depois que você teve esse pensamento negativo, o humor deprimido, vai ficar triste, vai ficar apático, sem vontade de fazer as coisas, né? Humor deprimido. E o que vai gerar esse humor deprimido? Lembranças e percepções com esse viés negativo, né? Tudo que a gente foca, cresce. Se você focar no negativo, pensamento negativo, aquilo vai crescer. Entendeu? Mas para finalizar aqui, depois dessas lembranças e percepções com viés negativo, vai gerar mais pensamentos automáticos negativos. E aí vai nessa espiral, nessa rodinha. Pensamentos negativos, humor deprimido, lembranças e percepções com viés negativo. Às vezes, né, aquela menininha que teve aquele esquema de abandono, de rejeição, vai crescer, vai virar uma mulher
que ela pode até arrumar um namorado, né, uma pessoa legal, que vai estar tratando ela bem, só que ela vai estar com aquele viés negativo, por causa daquele esquema. Então, o que que ela vai fazer? Ela nem vai perceber as coisas boas daquela pessoa. Ela vai sempre encontrar um defeito, né? Ou então, vamos supor, um homem que tem algum esquema desse, ele vai estar na evitação, naquela coisa de evitar o esquema. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai ter um monte... Só um minutinho. Ele vai ter um monte de relacionamentos, né? Assim, mulheres, mas todos esses relacionamentos vão ser superficiais. Na verdade, ele não vai ter nenhum relacionamento, assim, profundo, né? Porque tá na evitação, né? Então, é isso, gente. Então, o que que eu vou fazer, então? Você tá falando aí um monte de coisa ruim. Então, agora para coisa boa, né? Escute sua criança interior. Identifique quais situações da sua infância podem ter contribuído para a criação desses esquemas desadaptativos e crenças. E aí você, acessando, coloca a intenção. Acessando essas memórias, você vai modificar aquelas situações. Dessa vez, deixando aquela criança que se sentiu abandonada e rejeitada, você vai, assim, acolhendo aquela criança, conversando, para que ela se sinta o quê? Segura e amada, né? E por último, para finalizar, que eu acho que já está muito grande, era para ser bem rápido esse vídeo, ame-se. É, é isso, ame-se. Faça coisas que você gosta. Cuide de você. Então tá bom, agora acabou. Tchau, gente.